Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Renata Cavalcante e eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração como tema de hoje. E o meu tema é desgaste da batalha. Esse assunto é muito importante para todo ser humano que precisa aprender a descansar. Se você já se sentiu cansado, sobrecarregado, lembre-se que com o Senhor ele tira todo o seu fardo, todo o peso que está dentro de você. Então a nossa série, Batalha Espiritual, hoje trata de um assunto desgaste na batalha. Baseado na ministração do pastor e mestre Luciano Subirá. Então vamos orar para que o Senhor guie esse vídeo e para que você se sinta aliviado e descansado sempre no Senhor. Amém? Espírito Santo, obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que alegria compartilhar esse assunto que o Senhor colocou em nossos corações, Senhor. Que cada pessoa que escutar, Jesus, essa ministração possa receber um refrigério, um descanso da tua parte. Guia as minhas palavras, guia o coração da pessoa que está escutando esse tema, Senhor. Que ela possa se inspirar a crescer e a descansar em ti, em nome de Jesus. Você já assistiu algum filme de super-herói? Ou você gosta de algum super-herói? Vou dar algum exemplo: Superman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, entre outros, né? E você, se sente super-herói? Deixa eu te contar um segredo. Não existe super-herói espiritual. Não existe de jeito nenhum. Todos nós cansamos, temos os nossos limites. Embora que somos crentes muito aleluiados, fervorosos, temos os nossos limites e precisamos respeitar ele. Precisamos ser superativos no Senhor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, né? Sou muito apaixonada pela intercessão. Também lidero célula, gosto de cuidar de pessoas. Mas eu preciso respeitar os meus limites. Até o Senhor respeitou o limite. Por exemplo, ele criou os céus e a terra e a Bíblia fala que o Senhor descansou. Será que somos maior que o Senhor que não descansemos? Então é importante a gente descansar, é importante a gente reconhecer os nossos limites. Mas eu não estou falando sobre procrastinação, mas estou falando sobre descanso no Senhor. Tenho certeza que você vai sair daqui muito inspirado a descansar e a descansar em paz, entendendo que existe bênção no seu descanso, amém? Eu lembro uma vez que eu estava bem cansada, trabalhando bastante, e eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu tô precisando tanto, Jesus, tanto de ir pro final de semana com um hotel, Senhor. Eu preciso ir para um hotel, descansar com meu esposo, sair, ir pra praia, fazer alguma coisa, porque eu tô cansada, tanto fisicamente quanto espiritualmente também. Era uma época que eu tava trabalhando bastante e bem corrida mesmo. Também as coisas do ministério estavam um pouco aceleradas para minha vida, pelo que eu estava aguentando, né? Passando, inclusive, uma situação no trabalho. Então eu fiz essa oração: Senhor, me dá um descanso, eu preciso tirar um dia, nem que seja um dia, Senhor, em um hotel aí. E tenho certeza que o Senhor vai programar esse dia. Passou-se, era o final de semana que teria algo na igreja e teve um momento lá de ministrações de pinturas proféticas. E um dos nossos, né, do Ministério Profético, desenhou para mim uma cama. E ele disse assim: olha, Deus está pedindo para você descansar, mas não é descansar no Senhor aguardando uma promessa. O que eu sinto que você precisa dormir. E era uma fase que, de fato, eu não estava dormindo bem, porque eu estava trabalhando bastante. Peguei algumas demandas que eu passava um pouquinho do meu horário de dormir, ia um pouco mais aí na madrugada trabalhando, mas o Senhor, ele cuidou de mim e ele me deu uma palavra que realmente eu precisava dormir. Então eu tinha uma palavra do Senhor que eu precisava dormir e descansar. E eu guardei aquela palavra no meu coração, orei ao Senhor, pedi para que Deus marcasse um dia, né, específico aí na agenda dele, que conciliasse com a minha, para que eu tivesse esse momento de família, para que eu tivesse esse momento de descansar. E eu consegui, foi bênção demais. E eu estava passando, né, por uma batalha espiritual e o Senhor me deu um descanso. Então foi bênção porque eu voltei renovada para fazer o meu propósito e continuar a fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Esse foi o meu testemunho, o meu exemplo. Tenho certeza que se vocês estivessem aqui comigo, iam compartilhar o testemunho de vocês. E se você está passando por uma estação de descanso, ore. Eu orei, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá esse final de semana. E eu consegui, e eu me sinto ainda mais veloz para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Então, a razão pela qual o Senhor insistiu no descanso é porque precisamos dele. Então, o Senhor sabe que você precisa descansar. Se você não está conseguindo descansar, se você não está conseguindo lidar com sua demanda, faça a oração: Senhor, me dá um dia de descanso. O Senhor sabe da importância do descanso. Eu estou precisando descansar. A minha alma, o meu corpo, Senhor, o meu espírito precisa descansar em ti. Então, leve ao Senhor suas necessidades, que com certeza ele vai lhe ouvir. Embora inicialmente
apresentamos relativamente dificuldades para aceitar, né? Às vezes a gente tá tão corrido que a gente não aceita que precisa descansar. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes o que você precisa é uma tarde de sono. Às vezes o que você precisa é um caminhar numa praia. Às vezes o que você precisa não é desistir de liderar a célula, não é desistir de sair da intercessão. Às vezes o que você precisa é conversar com algum amigo, talvez esse seja o seu descanso. Então lembre-se que você precisa descansar, que o Senhor aceita que você descanse. Agora você precisa aceitar que você precisa descansar. Aí você vai encontrar em Deus como é que você vai descansar com um propósito. Não é só dormir, não é só relaxar, mas é encontrar em Deus um descanso. Por muitas vezes é entender que você já orou e agora descanse. Deus vai fazer a parte dele. Por muitas vezes você precisa sair, estar com a família, ou ter um momento a sós com Deus. Descanso também é em oração, amém? Então você vai encontrar em Deus o que você precisa para essa estação que você está vivendo, se você está vivendo algo parecido de um cansaço espiritual. E existem muitos exemplos na Bíblia que a gente vê, né, de grandes homens de Deus que faziam prodígios e maravilhas com o Senhor, que precisaram descansar e que sofreram com isso. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Elias. Elias foi um grande homem de Deus que fez, meu Deus, algo maravilhoso, né? Um avivamento no tempo dele. Ele fez com o Senhor, né? Descer fogo do céu sobre o sacrifício daquela nação, ao ponto das pessoas caírem de joelhos gritando, só o Senhor é Deus. Então Elias fez algo maravilhoso ali na época dele, pro povo dele ali, para aquelas pessoas específicas. E ele foi tão maravilhoso no que ele fez que pessoas reconheceram que o nosso Deus é vivo e real. Mas Elias, depois daquilo tudo, ele se cansou. Se ele fez aquilo, ele se cansou. Quem somos nós, né? Então precisamos lembrar que precisamos do Senhor para descansar. Então o que houve com Elias, né? Vamos classificar assim, ele teve uma ressaca ministerial. Foi tão veloz o que ele viveu com o Senhor que ele se cansou. Embora a primeira ideia sobre essa ressaca, você se remete a algo, como assim, Renata? Não, a gente pode trazer uma ressaca em relação a isso que eu falei, né? Uma ressaca ministerial. Ele viu algo tão poderoso com o Senhor que se cansou. A Bíblia relata que ele foi até para uma caverna, ele teve um momento difícil ali no seu ministério, mas ele precisou daquele tempo de descansar, porque ele viveu algo muito poderoso com o Senhor, né? Então a gente pode também falar em ressaca muscular. Por exemplo, alguém que é sedentário, vai correr uma maratona inteira. Se ela não correr do jeito certo, se ela não usar o sapato adequado, ela pode se cansar. Então, pode existir também aí um ressaca, um cansaço muscular no nosso corpo. Então, a gente precisa respeitar os nossos limites. Há outros exemplos na Bíblia também que aconteceram isso, né? Esse tipo de situação, como a de Elias. Por exemplo, o caso de Sansão. Observe que ele ocorreu com ele numa ocasião específica e poderosa na manifestação de Deus. Eu vou ler com vocês o que aconteceu lá com Sansão. Lá em Juízes 14 ao 17. Vamos lá ler Juízes 14 ao 17. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele se arrebatou as cordas para amarrar os seus braços e suas mãos, como se fossem fios de linhas queimados. Encontrou ali uma queimada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queimada com ela, matou 1000 homens e começou a cantar assim: com a queda de um jumento, matei 1000 homens. Com a queda de um jumento, fiz montes e montes de corpos. Depois jogou fora a queda, e qualquer lugar foi chamado de Monte da Queda. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração ao Senhor: Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vai deixar que eu morra de sede e cair nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de lei de Deus, abriu um buraco dele e saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada Edocare e existe até hoje. Então, assim, Sansão ele passou por um momento poderoso no seu ministério. O Senhor deu um grande e forte, mas ao mesmo tempo veio uma fraqueza nele, ele sentiu sede. Então, isso mostra a nossa limitação humana. Mesmo que a gente ministre bastante, mesmo que a gente participe de todas as conferências, esteja lá superativo, existe um momento que a gente é humano. A gente vai se cansar, a gente vai se desgastar. Mas qual foi o segredo de Sansão? Ele orou.
Assim como eu tava me sentindo cansada, né? Mesmo ativa, mesmo fazendo coisas boas pro Senhor, mesmo trabalhando, que isso é bênção. Muitas pessoas, né? Algumas pessoas estão desempregadas e não têm um trabalho. Eu estava sendo abençoada, eu estava ali cumprindo o meu propósito, mas eu me cansei. Mas qual foi o meu segredo? Eu parei, orei. Encontrei no Senhor um descanso. E tudo aquilo que eu precisava era apenas um dia, um final de semana, junto com meu esposo, né? Com um propósito, em família, para eu descansar. Então é importante lembrar, por exemplo, que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, extraordinária e tal. Ele encontrou no Espírito Santo. Eu não tenho um superpoder, eu tenho um Espírito Santo dentro de mim que capacita todas as coisas. Quando a gente fala todas as coisas, são todas as coisas. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, provavelmente sou eu que vou editar ele. E eu nunca tinha feito isso de lançar um vídeo aqui no canal, por exemplo, era uma outra pessoa que fazia e eu nunca tinha feito. Mas eu fiz a seguinte oração: Senhor, a tua palavra fala que o Senhor vai me ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Então me ensina a fazer isso que eu nunca fiz. Então eu olhei ali o aplicativo, fui sendo guiada pelo Espírito Santo, tinha uma noção de entrar no computador, pelo menos, né? Mas nunca tinha feito e o Senhor me ministrou, ele me guiou. Então assim, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Então o Espírito Santo ele ajudou Sansão, ele que deu a força a Sansão, aonde ele se apoiava, né? E naquela ocasião, ele era um homem normal. Depois, tanto é que ele se sentiu sede. Era a sua limitação humana. Então é importante a gente lembrar que a gente precisa do Senhor. Então o segredo para vencer um desgaste espiritual, emocional, é lembrar que você precisa ser dependente do Senhor. Você quer vencer esse cansaço? Dependa do Senhor. Dependa do Senhor, é tudo o que a gente precisa. Depois de ter sido usado poderosamente pelo Senhor, né, Sansão, uma unção se retirou dele, mas deixou um saldo de grande desgaste, porque ele estava vivendo ali algo específico. Talvez você na sua célula estava vivendo algo específico, que o Senhor deu unção para aquilo. Por exemplo, eu já fui supervisora da igreja. Eu já tive um momento de supervisionar algumas células. Eu acho que eu cheguei a supervisionar 4 células. E naquele momento era uma estação específica. Eu tinha uma unção específica para aquilo. Hoje, eu não sei se com a minha vida corrida, casada, eu aguentaria. Mas se o Senhor me der unção específica para isso de novo, com certeza eu vou dar conta. Talvez você que está me assistindo deseja liderar a célula, mas você se sente não capaz. Você pode orar para o Senhor lhe dar uma unção específica para aquilo. Eu lembro também que eu já fiz uma outra oração muito legal. Eu estava trabalhando bastante, correndo bastante no ministério, vivendo a minha vida como a sua também, com certeza que está me escutando, que o Senhor chamou para ser bastante ocupado na obra do Senhor, né? Então, creio que se você está aqui escutando esse vídeo, você também é muito ativo na nossa obra, na nossa igreja aí, né, no reino de Deus. Então, eu estava bastante cansada e eu fazia uma oração. Eu só sabia fazer essa oração. Espírito Santo, o Senhor me deu essas coisas nas minhas mãos, então me dá unção para isso, me dá unção específica para isso, para eu aguentar todas as minhas demandas. Então, se você está sentindo que está com muita demanda, está cansado, está sobrecarregado, peça ao Senhor para lhe dar unção específica para essa estação. Tenho certeza que você irá conseguir. Senhor, faça que eu consiga acordar um pouco mais cedo para que eu consiga, Jesus, lidar com todos esses compromissos que eu preciso fazer. Encontre descansos e pausas no Senhor. E eu acho que o melhor lugar para se encontrar é na oração. Recentemente, esse final de semana, eu vivi isso. Eu convidei o meu irmão para almoçar aqui em casa, junto com a sua esposa e seu filho. E eu não tinha feito o almoço porque a gente estava bem ativo na igreja, era uma conferência que a gente ia ter, que ia passar sexta e o sábado inteiro, e domingo eu também tinha que estar na igreja, e ele ia estar domingo para almoçar aqui na minha casa. E eu não tinha feito o almoço, e eu pedi para ele vir aqui almoçar, e depois eu fiquei morrendo de vergonha de dizer não, mas eu já tinha feito o convite, né? Então eu fiz uma oração, mesmo cansada, a gente chegou super tarde em casa, eu e meu esposo, mas eu orei. Eu, Espírito Santo, que eu acorde cedo no domingo e que eu consiga fazer o almoço. E foi maravilhoso. Eu pedi ajuda do Espírito Santo, ele me deu unção específica para aquilo. E eu consegui dar conta, né? E foi massa o almoço e recebê-los aqui, mesmo cansada, mesmo sobrecarregada. Depois de uma conferência que vivemos muitas coisas com o Senhor, ele me deu unção específica para aquilo. Eu encontrei descanso no Senhor. Então, ou seja, aquela força que havia se manifestado, por exemplo, em Sansão, não era dele. Aquela vontade de acordar no domingo, mesmo cansada, não era minha. Eu orei, eu pedi ao Senhor.
O meu corpo, sim, ele precisa descansar, ele precisa de um descanso. Então a gente precisa respeitar isso. E você precisa entender. Tanto é que no domingo de tarde eu dormi, eu descansei, porque o Senhor me deu unção específica para viver naquele final de semana algo maravilhoso nele. Então seria muito, né, negligência nossa se a gente esquecer que precisamos descansar. Você precisa descansar, você não é super-heroína, né? Então precisamos entender que precisamos guerrear, temos as nossas batalhas, mas vamos encontrar descanso no Senhor. Então, a Bíblia, voltando lá para Salomão, ele teve uma unção específica para vencer aquela batalha e ele sentiu uma grande sede. Não foi qualquer sede, foi uma grande sede. A Bíblia relata uma grande sede. Então foi algo que para ele era muito desafiador. Ele clamou ao Senhor, né? Dizendo: põe no intermédio do teu servo que deste a salvação. Ele lembrou do Senhor. O Senhor que me ajudou há uns momentos atrás. Me ajude, eu não quero morrer, eu não quero ficar com sede, né? Então ele clamou ao Senhor. Então o segredo é clamar ao Senhor. O corpo de Sansão quase sucumbinou, ele quase morreu ali, né? De sede, pelo que a Bíblia relata, uma grande sede. Pois foi um esforço muito grande para ele, né? Então a Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Imagina a pessoa quase morrer de sede. Então veja bem, podemos extrair uma grande lição do ocorrido. Existem dois níveis de unção: a externa e a interna. A unção externa é aquela que o Espírito Santo vem sobre nós. Nesse tipo de unção nos leva a fazer coisas para Deus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, dele que me ungiu para. E então segue uma lista de coisas de unção sobre ele, levaria a fazer para Deus, né? A gente pode encontrar lá em Lucas 4 ao 18. A unção interna é aquela que o Espírito Santo flui em nós, de lado de dentro. Esse tipo de unção está relacionada com o que Deus faz por nós. O apóstolo João escreveu em uma das epístolas acerca de uma unção que recebemos do Espírito Santo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Você pode encontrar lá em 1 João 2,27. Em suma, um tipo de unção que fazemos para Deus, como outro, Deus é o que faz para nós. Sansão descobriu experimentar somente uma unção externa e vencer o inimigo não é o suficiente, pois para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte, e isso fala de unção interior que refrigera. Então essa unção interior que refrigera foi a oração que ele fez para o Senhor, pedindo para que o Senhor, né, o aliviasse. Então é preciso uma vida de oração. Isso não é algo opcional. Não é algo opcional. Ah, talvez eu vou orar. Não, você precisa orar. A oração é uma questão de sobrevivência. Não tem como viver uma vida cristã sem a oração. Então eu dei um exemplo para vocês, né? Que eu tava cansada no trabalho. Fiz uma oração, o Senhor me deu lá um momento de lazer com meu esposo. Eu precisava fazer um almoço de família. Talvez você que não é casado, possa ser algo pequeno para você. Meu Deus, ela orou sobre isso. Mas pra gente que tem uma rotina de trabalho, de cuidar da casa, de cuidar de outras pessoas, né? Eu lidero célula, tenho o Ministério da Intercessão. Pra mim, realmente, eu precisava daquele fôlego do Senhor. Talvez você precise para uma prova. Talvez você precise para o seu trabalho. Talvez você precise para lidar com os seus pais que não são cristãos ainda. Eu não sei qual é o seu desgaste ou quais são suas batalhas. Mas eu sei quem conhece as suas batalhas. É o Senhor Jesus. Então fale para Ele, clame a Ele, busque a Ele. Sansão, Elias, teve algo específico. E talvez você, não, mas peraí, Elias fez fogo lá do céu, Sansão derrubou milhares e milhares de pessoas, quem sou eu? Você é um filho amado do Senhor. As suas batalhas são importantes para Deus. Então, que você vem guerreando, que você vem batalhando, seu ministério é importante para o Senhor. Então, não importa as suas batalhas, mas a sua guerra, quem vai vencer é o Senhor com as suas orações. Então, ore, clame ao Senhor. Tudo que eu precisava era um almoço lá para minha família receber bem, dar conta de receber na minha casa. Então eu orei, mas eu também não queria deixar de servir ao Senhor. Eu sou apaixonada pela intercessão. De fato, eu posso dizer que a intercessão mudou a minha vida. Obviamente Jesus, né, através deles, mas o que eu quis dizer é que o Ministério de Intercessão é um propósito de vida que eu tenho. Então eu precisava estar ali naquele sábado o dia inteiro. Obviamente que teve escalas e tudo mais, a gente é uma igreja bastante smart que compartilha, mas eu estava liderando toda a equipe, então precisava estar em todas as escalas. O meu pé doeu, cheguei bastante cansada no sábado,
mas eu fiz um compromisso com meu irmão e eu pedi intervenção divina, uma unção específica para eu acordar no domingo cedo. Como eu falei, talvez para vocês isso seja uma besteira, mas para mim foi algo importante. E o Senhor me ajudou, me restaurou, renovou as minhas forças. E eu declaro na sua vida também uma renovação de forças. Não importa suas batalhas. A minha era vencer o cansaço, vencer as pernas que estavam doendo. E o Senhor me trouxe refrigério. Então, por que a maioria de nós não parece levar a sério uma vida de oração? Então, eu trouxe um exemplo do meu dia a dia. Eu poderia simplesmente comprar uma comida na igreja, que seria lícito, porque ia ajudar a obra. Ou comprar aqui perto, ou dizer pro meu irmão, não vem não. Ou traz vocês também a metade do almoço. Não, mas eu orei. Eu encontrei descanso no Senhor. Eu estava cansada. A gente não falou que é normal o ser humano cansar espiritualmente, fisicamente. Faz parte, né, da vida do ser humano. Mas quem vive uma vida de oração e encontra descanso no Senhor, isso é fato. Talvez você está se sentindo cansado porque você não parou para descansar. Então faça pausas. O que eu gosto muito de fazer? Ter contato com a natureza. E isso me renova as minhas forças. Você precisa saber o que renova as suas forças também. No momento de TSD, no momento tranquilo com o Senhor. Encontre, né, no seu relacionamento com Deus aquilo que te refrigera. Não é um descanso de pegar o celular e ficar vendo notificações ou ali aqueles vídeos. Não é esse descanso que eu tô falando. É descansar na presença do Senhor. É descansar e desfrutar do que o Senhor tem para você. Descansar em pastos verdejantes. Descansar em pastos verdejantes é outro nível de descanso. É maravilhoso. E às vezes pode ser num hotel, às vezes pode ser numa praia, mas não importa o lugar, importa a pessoa que você está. E a pessoa é o Espírito Santo, ele que te vai fazer renovar as tuas forças. Então, antes de saber o que orar, é importante, necessário, fundamental, não resolver o problema gerado por uma omissão. Não é tipo, deixar isso pra lá. Mas é saber que você precisa desse descanso e orar em específico. Por exemplo, que a gente falou sobre a sede. Ele sabia que tinha sede, então ele orou especificamente sobre a sede, né, de Sansão. Então, eu acredito que o Senhor tem um remédio. Você está sendo cansado, sobrecarregado, sua solução é o Senhor. Então é fascinante saber que a presença do Senhor, quando nos encontra, traz aquele alívio, é um combustível para correr e nos tornar ainda mais forte. Por exemplo, tudo que eu precisava, naquele exemplo que um artista, né, do Ministério Profético da gente desenhou uma cama para mim, tudo que eu precisava era dormir, porque eu não estava dormindo bem. De fato, naquela testemunho específico, eu precisava dormir. Então, foi o final de semana que eu tive lá no hotel com meu esposo, que eu saí, fui à praia, enfim. Então, aquele foi o momento que eu precisava, de fato, descansar. Mas eu não voltei no outro dia, vou descansar a semana inteira. Não, eu voltei ainda mais ativa para aquilo que o Senhor me entregou, né? O descanso no Senhor não é de não fazer nada, mas é de descansar para renovar suas forças e você voltar ainda mais forte. Não estou falando de gastar menos tempo trabalhando, por exemplo, não era isso que eu precisava. Eu precisava descansar em uma pausa para voltar ainda mais forte do nosso propósito. A vida de oração, além de nos poupar dos desgastes da batalha, aumenta a nossa produtividade. Então, se você está dizendo que não tem tempo para orar, isso aí não é legal. Porque quando você ora, você aumenta a sua produtividade. Você ora específico para Deus te dar unção para aquilo que você está vivendo. Senhor, me dá unção específica para liderar minha célula, para liderar minha casa, para liderar o que eu tenho para fazer no meu trabalho. Então, ore, que eu tenho certeza que sua produtividade vai melhorar. Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele nos capacita para todas as coisas, meu irmão, são todas as coisas. Estou falando em você ter mais tempo com o Senhor. Estou falando para você se desgastar ainda mais nos pés do Senhor. Queria te lembrar que todos os dias precisamos vencer batalha. Eu falei uma coisa simples de um almoço. Não sei qual é a sua, mas eu sei que o Senhor ele vai te ajudar nas tuas batalhas, né? Independentemente de quais sejam, o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Se ele é o Senhor dos exércitos, ele é aquele que te livra de todas as batalhas. Então esteja coladinho com o Senhor dos exércitos, que ele vai te ajudar. Espero que esse vídeo tenha impactado a sua vida. Lembre-se, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, o Senhor não te chamou para isso. Ele tem algo na sua vida, ele tem algo para fazer na sua vida. Se você está precisando descansar, descanse, faça sua oração. Pergunte ao Senhor onde você está errando ou como você pode pedir ajuda dele para organizar o seu tempo. Organize o seu tempo. Uma dica que eu dou para vocês
Renata, mas o que isso tem a ver com batalha espiritual? Porque às vezes a gente acha que tá vivendo algo muito grande assim, mas o que falta também às vezes é organização. Então, a dica que eu dou pra você é o que você tem pra fazer. Liste tudo o que você tem pra fazer. Tenha agenda, tenha ferramentas de colocar alarmes na sua vida. Seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa de oração. Não acho que você não tem tempo pra orar, muito pelo contrário. Quando você ora, você aumenta sua produtividade. Renata, mas eu tô vivendo realmente algo espiritual. Não é algo que eu estou desorganizado na minha vida. Porque às vezes a pessoa está desorganizada. E é por isso que ela está se sentindo cansado e está se intitulando um desgaste de uma batalha espiritual. Renata, mas foi algo espiritual. Eu tô cansado, de fato, como Elias viveu. Eu vivi algo muito grande com o Senhor e agora eu me sinto cansado. A oração também. Então ore, busque o Senhor, busque a presença, busque intercessores para te ajudar. Esse aqui é um vídeo que a gente deu alguns nortes, alguns pontos específicos. Mas se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, já foi para o Senhor e não está conseguindo encontrar esse descanso em partes verdejantes, o que eu indico a você é procurar um amigo de oração, um intercessor para sua vida, para você compartilhar aquilo que você deseja e que está no seu coração. Mas lembre-se, depois de um descanso, não existe o não fazer nada com o Senhor. Deus, ele é muito grande. Todo dia existe algo pra gente fazer para Deus. Seja ministrar o Senhor, sobre o Senhor na vida de algum vizinho, de um parente, nosso grupo da célula, não importa. O Senhor quer te ver ativo. O Senhor quer te ver constante. Tenho certeza que o propósito de Elias não parou ali. Ele fez grandes coisas com o Senhor. Existem sim momentos de dificuldades. Por exemplo, Paulo, ele se encontrou numa prisão, literalmente. Mas o que ele fez enquanto estava na prisão? Ficou chorando? Ficou choramingando? Ficou reclamando? Não, a Bíblia relata que Paulo adorou e cadeias foram quebradas. Então, quando a gente adora num momento de crise, quando a gente adora num momento que, meu Deus, eu tô cansado, os anjos do Senhor abrem portas para nós. Existem cadeias que são quebradas. Então a dica que eu dou para você é adore, desfrute da bondade do Senhor, beba água, corra, se alimente bem, busque a presença, busque cuidar da sua mente, olhe o que os seus olhos estão vendo, contemple as coisas do Senhor, ouça a palavra e ela vai renovar suas forças. Se você já foi muito constante no Senhor e se sente que não está dando muito para Ele, reveja o que você precisa melhorar. Deus, Ele deseja te usar. Acho que eu já compartilhei aqui, mas sempre tem gente nova chegando. Eu lembro uma vez que eu fiz uma oração para Deus, porque eu achava que eu estava muito coadjuvante da minha vida. Tipo, eu tava vendo a vida passar e eu achava que eu não estava fazendo coisas grandiosas para Deus. Eu já estava cristã, eu liderava a célula, mas eu achava que tinha um vazio no meu propósito. Eu tinha certeza da minha salvação, eu tinha certeza que eu estava bem com Deus, mas existia algo mais que eu sentia que eu poderia dar a Deus. E eu fiz essa oração por muitos meses. Senhor, eu não quero ser coadjuvante da minha vida, mas eu quero ser a protagonista da minha vida. Então, o que o Senhor tem para mim? Foi quando o Senhor me mostrou a intercessão, foi quando o Senhor me mostrou esse ministério profético, porque eu não sabia que eu tinha uma inclinação profética, eu não sabia isso na minha vida. E o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo colocando aquilo ali no meu coração. E quando eu fiz essa oração, nossa, muitas coisas na minha vida mudaram. Sou muito grata a esse ministério. Sou um milagre estar compartilhando aqui esse vídeo, porque eu era bastante tímida, mas com o Senhor eu descobri que eu posso muitas coisas. Então eu tenho certeza que Sansão sabia que podia muitas coisas com o Senhor. Sei que Abraão sabia muitas coisas ao Senhor. Por exemplo, Abraão, ele era velho. Deus deu uma promessa para ele grandiosa, muito difícil. E talvez Deus te dê uma promessa e você às vezes se sente no casulo. Meu Deus do céu, não vou conseguir. Mas o Senhor tem para você algo maravilhoso. E eu vou mostrar aqui para vocês algo que tenho aqui na minha casa, que é uma borboleta. Essa borboleta, para estar nessa estação, né, de viver aí uma beleza das suas asas e voar, ela precisou passar por um casulo, ela precisou passar por um momento difícil para, né, desabrochar, vamos dizer assim, para voar, estar linda. Então, ela precisou se resguardar. Às vezes, quem tá me escutando tá muito corrido,
não está conseguindo organizar suas coisas, você precisa de um descanso com propósito no Senhor. Então se renove as suas forças, peça para o Senhor do Salmo 23 deixar você descansar em pastos verdejantes, descanse com o Senhor, para que você possa voar por aí no seu ministério, naquilo que o Senhor tem para sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Não sei qual é a área específica que Deus vai falar para você nesse vídeo, mas eu sei que Deus tem um propósito lindo e extraordinário para sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, encontre alívio no Senhor e que você possa, através desse vídeo, se inspirar a orar. Não desista. A palavra que eu tenho para você é não desista. Às vezes a gente quer desistir. Ah, não quero mais lidar a célula. Ah, eu não quero mais discipular. Ah, eu não quero fazer esse GD que meu líder compartilhou. Ah, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Não. Você precisa só respirar e entregar os seus dias ao Senhor. Se Ele colocou nas suas mãos, você vai dar conta. Não existe batalha maior do que o Deus dos exércitos. Se o Senhor ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer você vencer todas as batalhas. Sansão, ele estava quase morrendo de sede. Imagina a pessoa quase morrer de sede. Você também tem alguma batalha específica que para mim deve ser, uau, meu Deus, o que essa pessoa tá passando, talvez seja na área da saúde. Eu não sei qual é a sua batalha, não sei quantas pessoas vão escutar esse áudio, esse vídeo, mas o que eu tenho para te dizer é, não desista, porque o Senhor dos Exércitos peleja para você, Ele está com você, Ele batalha com você, afinal Ele é Emmanuel, Deus conosco. Você não está sozinho. E aquilo que você não está conseguindo cumprir, lembre-se, o Espírito Santo lhe capacita para todas as coisas. E todas as coisas são algumas, não. Todas as coisas são todas as coisas. Tenha fé no Senhor. Descanse em Deus. Respeite o seu corpo, os seus limites. Mas não faça disso um comodismo. Não se acomode nas coisas do Senhor. Tem um versículo que eu gosto bastante, que fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E quando eu era nova convertida, eu era tímida, uma menina calada, assim, por natureza, vamos dizer. Eu fiquei desesperada. Eu não posso ser tímida, porque os tímidos não herdaram o reino dos céus, eu quero ir pro céu. E a revelação que o Espírito Santo me deu foi que não era tímido da pessoa calada, mas as pessoas que se intimidam de viver as coisas do Senhor. Se você é uma pessoa que está se intimidando, se limitando a viver as coisas do Senhor, lembre-se que não herdarão o reino dos céus. Seja uma pessoa não igual a outras pessoas. Não se compare no seu propósito. Às vezes nosso erro é porque a gente quer ser igual ao pastor, igual a nosso coordenador, nosso líder. Não. Seja o que Deus lhe chamou para ser. Não se acomode no seu propósito. Quando você está no seu propósito, você é imparável. Você vai longe. Você vai constante. Obviamente, como eu falei, né? Somos seres humanos, precisamos respeitar os nossos limites. E o próprio Espírito Santo vai colocar no seu coração o tempo de descansar. Descansou? Recarregou as energias com o Senhor? Fez seu momento de oração? Voa. Vá viver o seu propósito, o seu chamado, renove suas forças. Tudo que precisa, às vezes, você precisa é um banho, relaxar com Jesus, ter aquele momento lindo de chorar, ter o seu TSD, renovar as forças. Vá viver o seu propósito, não desista daquilo que o Senhor te chamou para ser. Amém? Vamos orar para a gente finalizar e para você ganhar, recarregar suas energias no Senhor. Espírito Santo, obrigado por cada pessoa que ficou aqui até o final, Jesus. Que o Senhor possa ter ministrado ao coração dessa pessoa, a entender que ela precisa de Ti para renovar suas forças, para continuar, Senhor. Esteja com a vida dessa pessoa. Não sei se nesse momento ela está chorando, se as lágrimas estão vindo, Senhor. Que ela possa ser regada em Ti, Senhor. Que os olhos delas possam ser regados em Ti, Pai. Que o coração dela possa ser confortado, entendendo que existe um Deus poderoso, que guerreia as batalhas. Que tudo aquilo que a gente não consegue tocar, o Senhor está conosco. O Senhor está ali na nossa frente, Senhor. O Senhor é nosso Senhor dos Exércitos, aquele que vence conosco todas as batalhas. Queremos estar contigo, viver o nosso propósito intensamente, da forma que o Senhor deseja, Senhor. Nem de mais, nem de menos, mas exatamente equilibrado naquilo que o Senhor deseja pra gente fazer, Pai. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui. Que assim meu irmão e minha irmã possam sair renovado, vivendo tudo aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Fique em paz, busque ao Senhor, busque a ajuda do Espírito Santo para viver tudo aquilo que Ele deseja que você viva. Porque aquele que te amou é fiel para cumprir a grande obra que Ele tem na sua vida. Amém?
Então, não desista do seu chamado, não desista do seu propósito. Descanse com o propósito em Deus, que Ele fará prodígios e maravilhas na sua vida, porque Ele é fiel para concluir todas as promessas e sonhos que Ele te amou para fazer. Lembre-se, a voz que te amou é a voz que te capacita e é a voz que vai te fazer vencer todas as batalhas. Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, encontre em Jesus esse descanso.